Boa noite, boa tarde, boa noite, pessoal! Vamos lá! Temos live hoje falando sobre revisão do livro, a revisão do seu livro. Vai ter dicas, vai ter o processo de revisão, vários assuntos vamos falar sobre como funciona esse processo da revisão do livro. Então, aproveitando aqui, enquanto a Terezinha Tarstano, nossa convidada queridíssima, tá entrando aqui na live, vamos aproveitar, manda aí o aviãozinho, encaminha essa live para outras pessoas, pessoas que têm vontade de escrever seu livro, pessoas que estão escrevendo. Manda a live aí pro pessoal que vai começar. A Terezinha chegou aqui, deixa eu já adicioná-la aqui. Convidando a Terezinha. Deixa eu ver se entrou aqui. Ah, tá entrando aqui, ó. Terezinha! Oi, Ana, boa noite. Boa noite! Que coisa boa ter você aqui conosco. Coisa boa para mim, uma honra poder participar dessa live com uma grande amiga, Uma Ana grande. Pregardier, uma Ai, gente. parceira que virou amiga há 7 anos. A mãe É muito dela, tempo, que é a né? Mara, que está aqui nos ouvindo, são 7 anos de trabalho, de parceria, de amizade que iniciou e hoje E estamos só aqui. segue, né? Boa É noite, verdade. boa noite, galera que tá entrando aqui. Já estou vendo Ó, aqui a Gina Almeida, a minha Gina tá amiga e aqui, irmã. Ela está aí, a a Mareneida Fran também. tá aqui também. A Miss Matos está aqui. A O Gira. Jarbas está aqui também, está Já, acabando de vê-lo também. Ai, que gente, alegria ter vocês por aqui, coisa coisa boa. boa, coisa boa, boa noite. Pessoal, hoje a gente vai fazer uma live, vai ser muito gostosa. Bom, sou suspeita para falar, né? Que nem Terezinha falou, são já 7 anos que trabalhamos aqui juntas e vamos falar sobre uma parte do nosso livro que faz toda a diferença, é o que nos ajuda a dar forma para esse livro. Precisa ter aquela harmonia dentro do que a gente escreve, e a Terezinha é quem faz esse papel, tanto comigo já há 7 anos, e com a mentoria Meu Primeiro Livro também. Tem vários livros, e a Terezinha aí está participando desse nascimento, né, Terezinha? Mentoria, meu primeiro livro. Está aqui a Gina, saudando a minha tia, a minha mana querida. Mara também. Um Coisa encontro boa. incrível, realmente. Só que nas outras vezes era eu que entrevistava a Ana. E agora inverteu. Então, para mim, é maravilhoso poder Bom, participar desse bate-papo com a Ana agora perguntando, né? não, e eu vou aproveitar, né? Já que é sempre a Terezinha que entrevista, hoje eu vou Ai, meu aproveitar, Deus! eu vou perguntar, Terezinha. Ai, que coisa boa. Bom, A pessoal, querida Isolda está aqui, a Isolda Borer, que também faz parte do meu primeiro livro, minha amiga também. Que a maravilha, que Andréia, tá coisa aqui, a boa. Andréia Isolda. Andréa Gente, ó, Cervo, querida! Que bom ter vocês aqui, aqui. o Slow aqui da Divertidamente está aqui com a gente também. Pessoal, Isolda, André, que já estão participando, estão nesta turma atual do meu primeiro livro, tá? Que lança o livro agora, finalzinho, entre final de agosto e início de setembro, primeira semaninha de setembro já estão lançando os livros. Estão exatamente nesse momento do processo das revisões, da finalização. E André tá na estrada ouvindo, que coisa boa, Ai, Andréia! obrigada, querida. Muito Ah, obrigada. Estou na estrada ouvindo vocês. Que lindo isso. e deixa, ô Terezinha, vou aproveitar e deixa eu dar um spoiler aqui, né? Essa turma da mentoria agora lança o livro, primeira semana de setembro. Vou dar o spoiler. Semana Conta. que vem, gente, semana que vem, vamos lançar, vamos abrir as inscrições para a próxima turma da mentoria. Que Ou maravilha. seja, ainda dá tempo de lançar o seu livro este ano de 2020. Então tá Semana aí. que vem. Quem quiser Essa lançar o seu primeiro livro, seja literário, seja conto, poesia, jurídico, Ana Pregardier tá é o aqui. nome certo.
faz toda a mentoria para isso. E vou dizer uma coisa, gente. Essa próxima turma agora, que a semana que vem as inscrições, fiquem ligadas, fiquem ligados, manda mensagem, se quiser já podem mandar mensagem agora para a gente ir conversando, porque as turmas de mentoria, quando eu abro a mentoria, meu primeiro livro, são turmas de 15 pessoas, tá? É uma turma pequena para eu poder acompanhar realmente, estar próxima, pegar pela mão e a gente fazer esse processo todo do livro juntos, né? Então, e já tem várias pessoas pré-inscritas. Então, assim, deu vontade, tem vontade, manda uma mensagem, a gente bate o papo sem nenhum compromisso, mas não deixa para o último dia, porque essa aí eu acredito que as vagas vão acabar bem antes do início das aulas. Vamos começar então, Terezinha? Vamos. Quero começar falando desse nome tão carinhoso que vocês me deram. Gente, eu virei Anja. Só me chamam de Anja. Sim! Então, quero dizer que eu fiquei muito feliz com esse apelido e revelar que tudo, exatamente tudo que eu faço é com muito amor e envolvimento. Ana me conhece, ela sabe que eu sou assim. Se não tiver amor, foco envolvido, eu nem faço. Então, quando eu entro para revisar um livro, é como se o autor abrisse a porta para mim, para ver a intimidade. É a primeira pessoa que está lendo aquilo dele, né? Então, não me sinto invasora. Eu quero compartilhar todas essas emoções, todo esse carinho e revisar com todo o meu amor, com aqueles olhos de lince, sabe? Para não deixar que passe nada que não esteja de acordo com o tema do livro e com o próprio texto, né? Então, o resultado disso é amor. Amor, atenção, compartilhamento. Tem gente aí escrevendo alguma coisa. O pessoal tá mandando aqui, obrigada, mandando beijo, enfim, dando oi aqui, André, Angélica, André tá aqui conosco também. E Terezinha, não é à toa que nós falamos, quando a gente se refere a você, que você é nossa anja, né, da mentoria. E eu sei, nós sabemos que anjo não tem sexo, então anjo não tem gênero. Teoricamente, não deveríamos flexionar, deveria ser a Terezinha é o nosso anjo, mas usamos o anja, e entre aspas, né, gente? Porque quando a gente tem essas invenções que a gente faz, né, a Terezinha vai falar disso depois. Quando a gente tem essas invenções, a gente coloca entre aspas, mas chamar a Terezinha de nossa anja, um apelido, é uma forma carinhosa de falar sobre o que ela representa para nós. Porque, assim, quando nós escrevemos, muitas vezes, o que nós escrevemos está muito claro na nossa mente, está muito óbvio, muito claro na nossa mente, mas quando escrevemos, não quer dizer que ficou claro para quem está lendo. E a Terezinha, quando ela lê e revisa um livro, ela não revisa apenas o português, a gramática, a concordância. Ela lê como leitora, ela sente, que nem ela falou, com amor. Ela sente o livro. E quando tem alguma coisa que ou que não ficou muito claro, ou que ficou muito legal, coisa assim, ela manda mensagem, ela fala, nós conversamos sobre isso. Porque eu falo diretamente com o autor e falo, olha, isso aqui não ficou bem entendido, né? Eu sugiro assim. E eu troco uma conversa com o autor, porque a revisão gramatical, ortográfica, eu faço. Mas às vezes tem alguma coisa ali que não ficou bem explicado. Eu falo com o autor e a gente troca uma ideia e fica tudo certo. Jamais vou alterar o sentido, isso não dá para fazer. Especialmente eu que lido com livros jurídicos, imagina mudar algum sentido de alguma lei. Nunca faria isso. Então, eu entro em contato com o autor, né? E aí já vai a minha primeira dica de hoje, né? O anja é um substantivo sobrecomum. Então, não tem variação de gênero. Ou é só feminino, ou é só masculino. Né? Aí, então, se quiserem, coloquem entre aspas, tá? Se quiserem usar. A Ana já faz isso. Quando ela se refere a anja, ela já coloca
entre aspas, porque ela já sabe que é um substantivo sobre o comum. Daí, gente, vocês vão ver. Quem está participando da mentoria já está vivendo isso. Quem participou da primeira turma aqui, que está nos acompanhando, Mara, que está aqui do livro dos 60, mas eu que nos acompanhou, sabe? Mara, E tu que é maravilhosa. Esses nossos escritores todos são incríveis, né? Mas quem já passou por isso, está passando agora, ou vai passar numa próxima turma da mentoria, vai perceber que uma das coisas que assim, ó, é o primordial que a Terezinha preza na revisão é o sentido que o autor quis dar para aquela frase, para aquele parágrafo. Isso não pode variar. Se Ética, profissionalismo e respeito. Perfeito. Resumido, ética, profissionalismo e respeito. Eu tenho que ter. Né? Eu jamais vou mudar o sentido de um autor. Nunca. Nem que eu tenha que refazer todo o parágrafo. Mas aí eu falo, olha, minha sugestão é essa. Você concorda? Aí a gente fica naquela dúvida, mas normalmente eles concordam, né? Mas eu jamais vou mudar o sentido de nada. Às vezes é uma palavrinha, uma palavra que repete. Eu sugiro um quantas sinônimo, vezes já aconteceu, né, Terezinha? Nos meus textos mesmo, nos meus livros, que daí eu mando, daí a Terezinha, Ana, isso aqui não pode... Vou dar um exemplo de agora, gente, que aconteceu esse final de semana, tá? Para essa nossa live, tá? Essa nossa live, eu fiz o card que dizia assim, o nome da live era Revisão do Livro. Só que não pode ser revisão do livro, né, Terezinha? Tinha que ser revisão de livro, ou de livro. Senão, tu teria que especificar o nome de um livro, do livro tal. Aí eu falei, ou coloca de livro, ou do seu livro. Né? Que aí não especifica o nome do livro. E assim daí eu vou batendo papo com a Ana. Sempre. E, gente, a gente daí foi batendo papo. Eu falei, não, mas Terezinha, eu quero dar a proximidade, tipo, do seu livro, eu quero que a pessoa se identifique, saiba que é do livro, não é qualquer revisão de livro, é do livro da pessoa. E daí a gente conversou, eu acho que a gente trocou assim várias mensagens, até que a gente chegou em uma frase. É uma frase, gente, revisão do seu livro. Para não dar um duplo sentido. Então eu sempre vejo isso, né? Sempre com muita ética, sempre muita ética, muito respeito. Imagina, porque, a minha intenção era causar essa proximidade do seu livro, né? Só que eu tinha escrito de outra forma, que não estava correta. E aí a gente foi até chegar num ponto que a Terezinha me deu uma forma que não mudasse a minha intenção. E isso é fundamental nos livros. Não pode mudar a intenção do autor. Porque o livro é uma parte do escritor, né? Ai, Terezinha, já começamos com as dicas, né? Já começamos com as dicas. Então. Tá. Mas assim, ó, antes da próxima, eu quero que tu rapidamente, assim, se apresente, embora eu já tenha falado um monte. E eu quero também, deixa eu pegar aqui. Eu quero, depois que tu te apresentar, tu fale como que tu se sentiu revisando esses livros maravilhosos da primeira turma da mentoria e como está te sentindo agora, durante essa revisão da segunda turma, que já está com os livros bem encaminhados, né? A Mara dizendo, às vezes na nossa cabeça de autor está clara, mas a revisão ajuda, claro. Bom, todos a Andréia comentou aqui que a Terezinha faz milagre. Inclusive. Querida, muito obrigada. Celso, Andréia. que está aqui com a gente também. Celso, meu amigo, um fotógrafo maravilhoso, profissional, que sempre me ajuda. Inclusive esteve na mentoria do meu primeiro livro. Sim, esteve lá. Ai, que coisa boa. Gente, sintam-se todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá, Terezinha, conta pra gente. Fala um pouquinho de você e como tu te sentiu e te sente agora nessas revisões. Como todos sabem, meu nome é Terezinha Tarcitano, sou jornalista, sou revisora, assessora de imprensa com a T Tarcitano, assessoria de comunicação. Já trabalho com a Ana há 7 anos e no ano passado para ela teve a ideia de fazer mentoria do meu primeiro livro. Me ligou, Terezinha, TT, tu topa?
Claro, imagina que eu não vou topar. Confio na Ana 100%. Eu falei, vamos embora. Então, é mentoria dedicada a quem está escrevendo o seu primeiro livro. Tem a Mara aí que escreveu o seu livro lindo de contos, de poemitos maravilhosos, muito inspiradores para as mulheres. Vai aí dizendo um por um. O Antunes, que está aqui O com a gente Antônio é que está também. trocado. O título tá de trás para frente. Mas o Paulo Antunes, porque que é é a câmera, né? maravilhoso. Tem o meu sobrenome Antunes, eu também tenho o sobrenome Antunes, ele diz que é meu primo, da Andréa Servo. Peço que tu leia, Ana, que está ao contrário para mim. Da Beth da Rosália. Da Beth Aqui da da Beth da Rosália, Rosália. maravilhoso também. Da pela Arlete organização Salante. financeira. Da Arlete Salante, uma psicóloga maravilhosa. E o da Josmari Souto, o Luiz de Beatriz também. Uma Olha o tamanho desse pesquisa livro, gente. maravilhosa, histórica, sobre Bento, sobre Caxias. Olha, maravilhoso, maravilhoso livro. Sim. Conta, como é que tu te sente quando tu tá revisando esses livros? Como eu te falei, eu me sinto, em primeiro lugar, muito honrada por poder participar e poder olhar com meu profissionalismo e meu olhar para cada texto, né? Cada produção textual. E, infelizmente, no lançamento dessa primeira leva dos livros, eu passei muito mal. Eu tive uma infecção gastrointestinal que foi terrível. Eu chorava no telefone com a Ana. Ana, eu não consigo ir, eu estou passando muito mal. Foi triste demais para mim, porque eu participei de todas as etapas. E no dia do lançamento, eu não conseguia ir. Realmente, eu estava passando muito mal. E a Ana, junto com o Paulo Antunes, junto com os outros autores, eles fizeram uma homenagem para mim, que aí a gente fez Zoom, né? Para poder participar com as nossas autoras que estão em Brasília. E eles fizeram uma homenagem para mim, que pronto, eu chorei ao vivo e a cores, né? Com flores, com um diploma. Não, olha, gente, foi maravilhoso esse respaldo, porque assim, é o amor, né? Vale a pena mesmo. O Paulo está me perguntando se eu já fiz o carimbo. Não fiz, Paulo. Não fiz, ainda não fiz, mas eu vou fazer. Pode ter certeza que eu vou fazer. Como é que o Paulo me chamou nesse diploma, gente? Foi algo tão carinhoso assim. Paulo, me lembra aí, Paulo. Me lembra aí, por favor. Lembra qual era a frase? A Isolda está colocando aqui também, ó. Era isso mesmo que eu queria dizer. Essa frase pode surgir durante a revisão, que vai além da correção ortográfica. Isolda, gente, a Isolda está com um livro tão legal, uma história tão bacana. Todos já estão revisados dessa segunda leva. Todos já estão revisados. Todos. Agora, depois, gente, tem a primeira revisão, que todos já fizeram. E agora daí tem a segunda etapa, onde a gente manda o livro para a rodada de testes, os leitores testes leem, dão as sugestões, a gente faz os refinamentos que precisar, e daí depois passa novamente pela Terezinha. Então, assim, uma das coisas que na mentoria, meu primeiro livro, vocês vão ter é acompanhamento. Acompanhamento, gente. Nós, eu, Terezinha, o André, quarta-feira agora, 18 horas, tem live também com o André, que é quem faz a impressão dos nossos livros. Ele é um querido também. Daí vocês vão conhecer o André. Eu, André, a Terezinha, nós estamos, desde o início do processo, sempre junto com vocês. Então, e aí não é ser mais ou menos, melhor ou pior do que nenhum outro profissional. É só como nós trabalhamos, como é esta mentoria. Nesta mentoria, você não manda simplesmente um texto, volta um texto em papel, bênção e era isso. Não. É um acompanhamento, gente. Realmente não é só a revisão do texto. Tem tudo. Durante todo o processo, a Terezinha está junto com a gente, nos ajudando. Todo o processo. E daí ela ajuda no banner, para fazer a revisão do banner, para ajudar não sei o quê. E daí quando precisa alguma outra, quero fazer um convite para convidar as pessoas, ela ajuda também. Ela realmente tá full time junto com a gente durante a mentoria. Isso é muito gostoso, né? Mas contem comigo mesmo, viu? A Solange Oliveira aqui também entrando, minha amiga.
advogada querida, que sempre prestigia também a Ana. Vamos para as dicas, Terezinha. Ó, vamos lá. Nós aqui da mentoria, nós temos o privilégio de ter você full time, né? Que nem eu falei. Tá sempre ali. E qualquer dúvida, às vezes a gente manda lá, Terezinha, fala assim, assim, escreve desse jeito ou desse. Agora, para quem não tá aqui com a gente na mentoria, eu pedi para Terezinha separar 3 dicas sobre a escrita do livro. 3 dicas, tem várias, ela tem muitas. Inclusive, quem quiser, entra lá na minha bio, se inscreve e pede o acesso. Ai, ali é o certificado, ó. Que lindo! Honra ao mérito. Este certificado é entregue à senhora Terezinha Tarcitano por serviços prestados ao projeto Mentoria Meu Primeiro Livro de forma espetacular, realizando a revisão ortográfica em todos os textos, contribuindo de forma indiscutível para o sucesso pleno deste evento. Porto Alegre, 20 de abril de 2022. Revisado by Tarcitano. É esse o carimbo que ele fala, ó. Olha, ai, gente, que lindo isso aqui! Gente, olha, a Terezinha, isso aí, esse certificado, pessoal, e também, olha, eu aqui vou ter que levantar aqui com, olha o carimbo, com a minha... olha o carimbo aqui, gente, que coisa mais ó, linda. Esse carimbo e aqui, ó, e esse quadro foi os próprios alunos, os próprios mentorados, os escritores e escritoras fizeram e nem nos falaram nada. Eles foram, assim, ó, fizeram uma baita surpresa pra gente, emocionante, né? Eu estava em Zoom participando, gente. Foi muita emoção naquele dia. Foi muita emoção, porque me pegaram realmente de surpresa. Eu estava doente, eu não podia ir pessoalmente. Sim. Aí a Ana falou, vamos dar um jeito, vamos fazer a tua participação via Zoom, junto com 2 autores que estavam em Brasília. Sim. Aí eu apresentei. Foi lindo. Óbvio, né? Ai, foi tão lindo, tão lindo. É tanto amor, tanta emoção, tanta cumplicidade, companheirismo, né? Mas assim, Terezinha, nós temos o privilégio de ter você com a gente. E eu de ter você. Que não está na mentoria, pode ser que venham a estar em algum momento ou não. Cada coisa ao seu tempo. Não apressem também as coisas. O livro também é que nem um bebê, ele tem o seu momento de nascer. Não adianta querer empurrar, porque tentar forçar a barra não vai conseguir ter todo o processo necessário. O livro tem seu tempo. Mas também a gente não pode deixar passar o tempo quando é o momento. Quando é o momento, é o momento, gente. Não fique empurrando. Respira, se concentra, segue adiante. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho a cada dia. Pede para alguém ler, não é isso? Divide com algum amigo, mas não para. E se tiver em dúvida em alguma palavra, procura num dicionário. Vai no Pai Google, ele é tão legal, o Pai Google, gente. Ele ajuda tanto para alguma dúvida. E se ainda tiver com dúvida, entre em contato. Mas não para a dinâmica da escrita do livro, porque às vezes vem inspiração, às vezes a gente não está muito com a cabeça para poder escrever, mas não desiste. E não fica repetindo, achando que, né, que não vai levar a lugar algum. A inspiração simplesmente vem. Dá sequência aos pouquinhos, afinal, é apenas a primeira obra. Isso, uma coisa de cada vez, né, Terezinha? Então vamos lá. Das 3 dicas que tu separou sobre a escrita do livro, só 3, pedi para Terezinha 3. Tá. Tem várias. Eu queria falar sobre a coerência e a coesão. Eles têm que andar sempre juntos. Tá. Sempre juntos, vai lá. Tá? Bem, vamos lá. Primeira, parágrafos curtos. Não adianta fazer um parágrafo enorme com um ponto só lá embaixo, não, gente. Eu sei que a gente tem o artifício da vírgula, de 2 pontos, ponto e vírgula, de parênteses, mas não adianta. Eu acho que tem que dar uma quebra com ponto para poder começar uma outra frase. Porque a pessoa que está lendo, ela tem que ter um respiro. Ela tem que respirar, né? E se tiver um parágrafo muito longo, o que pode acontecer? Pode ser o chamado boring, né? Ai, tá chato, tá muito longo. E se a gente perde a intenção de quem está lendo, de querer ler o livro, já perde-se aí um bom trecho.
né? Um bom... A pessoa tem que se sentir motivada para ler. E quando tem um parágrafo muito longo, o que acontece? Ai, desmotiva a pessoa. Ai, não vou querer ler não, é muito chato, tem muitos detalhes. Por isso que a gente tem o artifício de dar um ponto e começar de novo. Ou uma vírgula, ou coloca entre parênteses, faz qualquer coisa, mas não coloca aquela frase que tem 10 linhas. Não dá, não dá. Isso realmente desmotiva. Inclusive, Terezinha, você falando agora, uma das coisas que me veio é o seguinte: quando a gente pega um livro, gente, e para comprar na livraria ou em qualquer lugar, o que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. A gente dá uma olhada. E quando a gente dá essa olhada e tem parágrafos curtos, nós conseguimos identificar várias informações que esse livro está nos trazendo. E isso cria conexão e interesse para ler o livro. Vocês já tentaram pegar um livro do Dostoiévski, por exemplo, e fazer isso aqui? Vocês não pegam informação nenhuma, porque ele não tem parágrafo. Ele começa o capítulo e toca até o final. Então, assim, isso não é que é um problema, não é que você não possa fazer, mas isso dificulta a leitura, dificulta a comunicação, né, do livro. Então, quando tem parágrafos curtos, frases mais curtas, a pessoa faz isso aqui, ó, e sabe sobre o que é o livro, entende? E já cria essa proximidade. Se tiver um parágrafo muito longo, vai desistir no meio do caminho. É muito chato isso aqui, não dá. Aí deixa eu registrar aqui, meu Deus, 2 pessoas ilustres aqui. O desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira e a sua esposa, a querida Marisa. Um beijo para vocês. Que honra ter vocês aqui, gente. Ai, me sinto muito honrada. Vamos falar sobre neologismo, que é designado para palavras novas criadas pelo autor. Todo mundo pode criar palavras, mas elas devem estar entre aspas. Que, afinal de contas, é a pessoa que está criando. Anja. E palavra estrangeira sempre em itálico. Sempre. E não se preocupem, se não estiverem, eu vou colocar. Eu até peguei aqui alguns exemplos que se falam muito. Googlar. Fazer pesquisas na internet. A gente que dá esses nomes, né? Shippar. Torcer para um casal ficar junto. Internetês. Linguagem típica usada para o meio virtual. Mas ela não existe, né? E as palavras abreviadas também, que está bem comum hoje em troca de mensagem de WhatsApp, né? BJ, beijo. Cadê? Que é onde está? O hoje. HJ. Gente, e os jovens, eles precisam ler, porque eles se falam hoje por códigos. E quem sabe ler, sabe falar, sabe escrever. Então, a linguagem de muitos adolescentes hoje está muito pobre, porque tudo deles é assim. TB, também. Tem que saber escrever, mas para isso tem que ter o hábito da leitura. É importantíssimo isso. E em narrativa textual, não pode usar. Eu não deixo. Não, fala aí de novo que eu não ouvi, desculpa. Em texto, narrativa, eu não deixo esses códigos, não dá. A não ser que seja uma coisa que tenha que estar entre aspas, que alguém colocou, mas olha, não. Então, e assim, dentro dos neologismos, tá? Principalmente quando a gente escreve para adolescentes e tudo mais, nós precisamos escrever as palavras corretas. Isso não quer dizer que você não possa usar de recursos para proximidade. Por exemplo, num dos meus livros, que é para adolescentes, tem um trechinho do livro onde ele está em itálico, em cinza, inclusive eu mudei a cor do texto, do preto para o cinza, em itálico, e daí eu coloquei lá, na boa, resolve esse desafio porque vale a pena. Eu estou usando um eu estou usando uma boa, eu estou usando uma linguagem completamente informal para gerar conexão com o público, mas ela está conforme as regras do português. Ela está em itálico, ela está entre parênteses e ela ainda colocamos com uma letra, uma cor diferente no texto, que é para mostrar que ele não está dentro daquele padrão. Então, dá, pessoal, dá para usar? Dá. Temos essa liberdade poética? Temos. Mas a gente não precisa confrontar o português.
Claro. podemos alinhar com o português, sem perder a identidade, sem perder a tua vontade Sem de perder a escrever identidade, com um certeza. na boa, mas mantendo a coerência dentro do português. E a Terezinha nos ajuda nisso, gente. Se não tiver a Terezinha, a gente vai escrever errado. E deixar Ai, errado no livro, daí não dá, né? não, com certeza. Outra dica: não misturar os pronomes pessoais tu e você. Muito comum, especialmente aqui no Sul. Daqui a pouco tá no tu, partiu para você, porque o seu, o lhe. Gente, às vezes é uma mistura. Não, gente. Ou escolhe bem o tu ou você. Não pode misturar num texto. Muito embora o tu e você estejam na segunda pessoa do singular, o você concorda muito com a terceira pessoa, com ele. Então imagina a bagunça que dá para o leitor poder entender. A gente nunca pode confundir a cabeça de quem está lendo, para que não desista dessa leitura, né? Então vamos fazer a coisa bem certinha. E esse do tu e você, Terezinha, deixa eu trazer uma coisa aqui, pessoal. Porque eu aprendo com a Terezinha todo dia, né? Tem a questão de usar o tu e o você, só que não é só o tu e o você, gente. Vou dar um exemplo. Daí você olhou para o lado e viu o teu carro. Não, teu é de tu Carro, e você ali. Então, assim, Ana, não, agora tu e o ela tá você não é só a maravilhosa, palavra. Tu e você. Então, assim, você olhou para o lado e viu o seu carro. As formas verbais têm que estar com os pronomes respectivos, para não fazer uma bagunça, né, na cabeça de quem está lendo. Vamos fazer o negócio bem certinho. E quanto a isso, pessoal, quando vocês estiverem escrevendo, o pessoal que está na mentoria, fiquem tranquilos. Escolham se querem o tu ou se querem o você. É claro que é bom ter essa consciência para nós podermos melhorar a nossa escrita, inclusive. Mas a Terezinha vai revisar, vai corrigir e vai nos salvar. Porque escapa a gente. Ainda mais quem é do Rio Grande do Sul. Essa mistura, mesmo quem fala você... Muito comum. Fala você e coloca lá no meio um teu, tua, teus... Se é um livro mais regional, então vamos colocar tudo no tu. Agora, um livro mais nacional, se quiser divulgar em outros estados, vamos manter o você. Mas aí vai ele para todo lado. Alguém escreveu alguma coisa, não sei de O quem André está dizendo aqui, André. ó. Muito mais que dicas, isso é uma verdadeira aula de português. Um presente para nós essa live dessas mestres queridas, mestres da escrita. Ai, André querido. Gente, quarta-feira, 18 horas, tem live com o André. Live com o André. Alguém mais escreveu alguma coisa? Eu não estou conseguindo ler daqui, Ana. Deixa eu ver aqui. A Isabel Costa entrou conosco. Boa noite, Isabel. Advogada Maria Isabel Pereira da Costa. Eu revisei o livro dela agora que lançamos na semana passada. Ai, que coisa boa! Parabéns pelo livro, Isabel! Parabéns pelo livro, que coisa boa! A Mara está dizendo aqui que é incrível incrível para a publicação de um livro, os profissionais são maravilhosos. A Mara é da primeira turma que escreveu esse livro aqui, gente. A gente tem aqui online com a gente a Mara, do livro 60 ou Mais Eu, um livro de poemas. O Paulo Arthur Antunes também está conosco aqui, que escreveu Semear, Germinar e Frutificar, que é um livro de poesias. Ai, olha que lindo. Maravilhoso de poesias. Inclusive, hoje eu postei no story, gente, este poema aqui, ó. Rocha em Mar. E ainda coloquei lá uma observaçãozinha, né? Segredos do poema, porque esse poema, né, Terezinha, ele escreveu para a esposa dele há muitos anos. Então, maravilhoso. Então, olha a minha responsabilidade. Olha a minha responsabilidade de olhar esses textos pela primeira vez. Entende? O livro da Maria Isabel, que não fez parte da tua mentoria, ela é juíza aposentada, é diretora do IARGS, mas foi o primeiro livro literário dela. Persistência. O Segredo de uma Vida. E eu revisei esse livro para ela, que é maravilhoso. Então, eu me sinto assim tão feliz de poder adentrar nesse mundo, poder emitir opiniões, de poder fazer a revisão, trocar ideia com o autor. Para mim é um presente. Isso para mim realmente é um presente.
Fico realmente E, muito e grata. temos a Da Andréia, que está Andréa aqui Cervo também, né? contou uma Em história, viagem assistindo a gente. A uma, Andréia, gente, é uma ela história de escreveu vida este livro dela, aqui. uma história biográfica, que daqui a pouco eu vou explicar o que é uma biografia, uma autobiografia. Daqui a A Andréia pouquinho. escreveu o primeiro livro e se apaixonou, né? Porque já está na segunda turma escrevendo o Já segundo, tá, gente. Vai ser já, 2 livros no ano que ela já vai e lançar. já está A Andréia já revisado está também. mil. Tem aqui Aqui também. a Mara dizendo, eu assisti a live da Maria Isabel, me emocionei. Realmente, Ah, eu fiz a live com a Maria Isabel tem 2 semanas. a Nara está aqui também dizendo que eu tenho pensado em escrever um livro. Nara, que coisa boa! O escrever é uma criação. Você traz ao mundo um novo ser que vai interagir com as pessoas. Então você traz um pouco de você, de uma que se transforma numa outra, entre aspas, né, pessoa, um outro ser que interage. E essa vontade de escrever, a gente não deve nem apressar e nem postergar. Ela tem o seu tempo de maturação, ela tem o seu tempo, e tem um momento onde a gente sente que é o momento de fazer o livro. Então, tem várias formas de fazer. Inclusive, se você entrar lá na minha bio, tem lá um linkzinho que você pode se inscrever para acessar. Eu tenho um curso, né, com os 10 passos, que é os passos que eu faço na mentoria, que é gratuito. Então, manda lá, preenche, que daí a gente manda o acesso para você. Pode acessar. Tem dicas da Terezinha, tem um monte de coisa. E tem a mentoria também, tem várias formas que daí a gente também vai falando aqui ao longo das lives. E acompanha, porque aqui no meu canal todo dia tem dicas sobre escrita. Todo dia sobre como você pode Eu fazer para escrever o afirmo seu que livro. tem. Deixa eu dar um beijo aqui na Stephanie Teixeira, que está nos saudando, dando boa noite. Ela é minha amiga, advogada também, uma super querida, que também está lançando um livro junto com mais 2 amigos. Então, só tem uma turma aqui de escritores de primeira, gente. Que delícia! Vamos a mais uma dica? Bora. Vai, vamos lá, Terezinha, vamos lá. Não se deve escrever como se fala. Tem um método até que a Ana indicou que dá para você falar e o computador automaticamente para não ter o trabalho de ficar anotando tudo, né? Vou mostrar aqui, Terezinha. Porém, se deve entender que o jeito que se fala é diferente do jeito que se escreve. Nem tudo que a gente fala, a gente pode escrever, porque entra muita gíria, né? Entra muito palavras mais curtas, neologismos também. Então, nem sempre a gente pode colocar exatamente igual o que a gente fala, igual a gente escreve, né? A gente tem que seguir as normas linguísticas, isso é certo. Eu até coloquei aqui que existem 2 tipos de comunicação, tem a oral e a escrita. A oral permite os dialetos de cada estado, cada estado tem o seu jeito de falar, né? Sendo que quando você coloca isso no papel, tem que deixar registrado que é um dialeto, né? Sim. E a escrita tem que se manter a forma padronizada de ortografia. O uso depende do autor. Se ele quiser colocar regional, tá ótimo. Vamos colocar as palavras entre aspas e colocar de uma forma que quem vai ler venha a entender. Na escrita, a interação com o leitor é mais complicada, né? Porque o autor ele tem que se fazer ser entendido para poder fazer um bom canal de comunicação com quem está lendo e fazer com que ele não perca o interesse. E assim, né, pessoal? Por exemplo, mas eu quero escrever um livro todo ele bem regionalista, com o dialeto que a gente fala, que nós falamos aqui no estado ou aqui nessa Como cidade. já tivemos! Tem poesias do Paulo Antunes que é totalmente assim. E assim, ó, dá, pessoal, dá para fazer, só que você tem que informar ao leitor antes que está sendo feito isso, porque daí ele não fica perdido, entendeu? O problema é lá no meio do texto, do nada,
a gente coloca uma expressão que é completamente dialeto ou regional sem avisar o leitor, ele não entende. Então a gente tem que cuidar para não deixar ele perdido nisso aí. Posso mostrar aqui, Terezinha? Pode. Para isso tem a contracapa, né? Tem as orelhas do livro, justamente para poder dar essa informação ao público leitor. Quando ele está lá desfolhando, né? Folhando para poder saber do que se trata o livro. Você pode trazer isso numa introdução, pode trazer isso num prólogo também, falando por que você está fazendo dessa forma. Pode fazer de várias formas. É só não deixar o autor, o leitor solto. Porque essa é uma jornada onde você está junto com o leitor. Ele está juntinho contigo, de mão dada. Não dá para deixar ele perdido, solto. Né? Vocês estão isso juntos. Aí. A fala é espontânea. A escrita, ela tem que ser organizada e racionalizada. É isso. O resumo é isso. Exatamente. Perfeito. O que tu queria mostrar, Ana? Eu ia mostrar aqui. Gente, uma das ferramentas que eu trago sempre para o pessoal na mentoria é o da transcrição instantânea. Tem pessoas que têm muita facilidade de falar, de dar aula, tem um pensamento lógico, estruturado na comunicação de aula, digamos assim, ou de palestras, por exemplo, né? Tem essa lógica. Então, às vezes é muito mais fácil para essas pessoas falarem do que parar para escrever. Então, tem ferramentas que a gente pode se utilizar disso. E eu trago na mentoria essa aqui, por exemplo, que é a transcrição instantânea. Deixa eu sair e voltar. Esse é o aplicativo que quando a gente entra, tudo que nós falamos, ele vai escrevendo ali. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Por exemplo. Então, o que eu falei vai sendo escrito ali na tela do computador. E isso que foi escrito, depois eu posso pegar e colocar num papel, escrever lá no Google Drive e depois revisar. É uma ferramenta ele escreveu tudo aqui. Só que o que aconteceu? O que eu escrevi aqui, eu tenho que copiar, colocar lá no Google Drive, reler e arrumar. Porque não pode ir para um livro escrito. Então, o que eu estou falando, está escrevendo aqui e depois eu coloco lá onde, gente? O leitor não sabe onde é lá. Tipo, e daí as coisas estavam lá onde? Esse então é mais coloquial, completamente informal e não é correto, inclusive no português. Começar do nada uma frase com então dessa forma. A Stephanie colocou, por vezes interessante, um rodapé explicando. Também. Isso. Exatamente, citando o autor também, maravilhoso. Perfeito. Vamos falar agora sobre biografia, autobiografia e narrativa. Boa! Biografia. Quem quer escrever um livro biográfico? Trata-se de uma narrativa literária do qual você vai falar da vida de alguém, na terceira pessoa. Autobiográfico, tu está falando de si. Tu é o protagonista, né? E tem que ser usado na primeira pessoa. Então, para quem vai fazer isso, eu dou a dica de fazer uma linha do tempo para poder destacar os principais acontecimentos da vida, certo? Agora, o texto narrativo é um relato, é a exposição de um fato, de um acontecimento que você pode colocar em formas de ficção ou baseado em fatos reais. Depende da pessoa. Mas tem que ter, como a Ana diz, um fio lógico. Como é que é essa questão do fio lógico, Ana? Um fio lógico. Por exemplo, pessoal, quando a gente faz um livro autobiográfico, tá? Se a gente tem uma linha do tempo, a gente escreve o livro em primeira pessoa. Daí eu nasci em Santa Maria, em 20 de dezembro de 1980, tal. Agora, mesmo que a história do livro, o conteúdo do livro, seja sobre a minha vida, se eu vou pegar histórias de diversos pontos, digamos assim, eu vou pegar e juntar a minha data do nascimento com a vez que eu viajei para tal coisa, e vou falar sobre uma terceira coisa, eu vou para uma narrativa.
porque senão vai confundir. Eu falo assim, daí eu isso, eu aquilo, e daí aconteceu bagunça. Daí é mais fácil criar esta harmonia do texto numa narrativa, em terceira Por pessoa. isso que eles não podem ser misturados. Uma autobiografia não pode ser misturada com uma narrativa. Tu tem que selecionar logo de início que estilo que você quer usar. Se começou assim, vai terminar assim. Porque às vezes existe uma certa mistura e não pode. Se tu vai falar da tua vida numa biografia, ou se eu for fazer a biografia da Ana, eu vou falar dela. Ou se eu for falar de mim em biografia, eu me refiro a Terezinha como ela. Vou dar uns exemplos aqui até que eu fiz. Se eu quiser fazer uma biografia minha, mas não falando eu, aí eu falo, Terezinha Tastana é jornalista, trabalha como assessora de imprensa, seu maior livro é escrever um livro biográfico, né? Filha de professora, sempre teve gosto pela escrita, pela leitura. Agora, se eu for fazer uma autobiografia, nasci no Rio de Janeiro e desde pequena gostava de entrevistar pessoas. Realmente, eu pequenininha, eu perguntava para os meus parentes, o que você quer ser quando crescer? Eu tinha mania de perguntar, tudo eu queria perguntar. E até hoje, né? Tudo eu pergunto. Continua perguntando. Agora, continuo perguntando. Eu não paro de perguntar, gente. É assim eu vou. Agora, um texto, uma narrativa. Eu até peguei aqui um exemplo de uma fábula de um escritor. Olha que interessante. Uma narração, né? Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então, outra rã chegou e perguntou se o boi era maior do que os dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta. Quem é maior agora? A outra rã respondeu, o boi. A rã ficou tão furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e mais, até que arrebentou. Tudo isso com travessão, com uma cronologia, com um fio lógico. É uma narrativa. Entendeu? Sim. E também, né, existe a biografia pequenininha que é colocada na orelha do livro. Isso. Que é muito importante, gente, no máximo 300 palavras, bem objetivo, porque aí é que tu vai criar a conexão com quem vai comprar o teu livro, com quem vai ler. Tem que ser algo extremamente objetivo na orelha do livro. Porque e lá tu pode dar uma pincelada de quem é você, com o que aconteceu de mais importante na tua vida. Não é para fazer um resumê ali, né? Não precisa todo o currículo Lattes. Máximo 300 palavras. Máximo. É uma pincelada falando aspectos relevantes da vida. E, gente, antes da Terezinha seguir nas próximas dicas, que eu também pedi para ela separar aqui, quem está assistindo, tá? Fique tranquilo, fique tranquila, porque todas essas dicas a gente traz tanto aqui pelo Instagram, eu trago aqui no canal. Quem for fazer a mentoria vai ter é uma anja perguntativa, adorei. Adorei isso da Gina, gente, minha mana. Anja perguntativa. Anja Quem tá na mentoria, adorei. Quem tá na mentoria, ou agora, ou vai fazer em algum momento, fique tranquila, fique tranquilo, porque assim, isso tudo que a gente está conversando, que a Terezinha está trazendo, é importante porque quando nós escutamos, nós vamos aprendendo. Mas você não vai precisar ter que fazer uma aula de português antes de escrever seu livro. Quem está participando do processo agora, ou quem participou já, Mara, Antunes, André, que estão aqui, Isolda, que está aqui com a gente, eu não lembro, acho que a Mônica entrou também aqui, enfim. Vocês que estão aqui, vocês sabem que... A Lúcia também está aqui, a Lúcia Fontana, minha amiga também está aqui. A Isabel, que você revisou também comigo. Sim, está gente, aqui. A Terezinha, a função dela, como nossa anja perguntativa, não é dar aula de português para nós. Ela é a nossa anja perguntativa. Ela pergunta para nós qual o sentido que nós queremos dar e daí como uma anja ela organiza, harmoniza tudo. Já tem aí um substantivo composto agora. Anja perguntativa. Pronto. Já estou bem de vida. Estou ótima. Adorei.
Então, pessoal, não se preocupem, tá? Porque, ai, mas eu não sei se eu quero uma biografia, uma autobiografia, uma narrativa, eu nem sei o que é uma narrativa. Tudo bem, gente. Fica Eu tranquila. explico. Eu explico. Não tem Respira! Você não precisa nem saber o que é, a Terezinha vai olhar, daí vai falar com você, a gente vai conversar, e daí a gente define. Isso não precisa estar definido antes. O processo da mentoria é dos rascunhos até o livro impresso. São só Então dicas. Por gente, não enquanto, são precisa só estar dicas. pronto. É um bate-papo aqui, né? Como uma outra dica, o uso das aspas, que demarcam os pensamentos de determinado personagem ou pessoa. Tem que estar entre aspas. Um travessão, e vamos lá, vamos dizer o que a pessoa quer. A resposta de alguém, né? Então, aspas é muito importante, especialmente num livro textual narrativo, justamente para poder colocar o que alguém está te respondendo. A gente pode trocar também por um travessão, né? Em texto jornalístico, então, é demais isso, né? Tu tem que colocar o que falam entre aspas. Então, o uso das aspas é importantíssimo. Depende do estilo de cada um. Se quer colocar aspas num livro, numa narrativa, se quer colocar travessão. E as vírgulas também são sempre muito importantes. Vírgula é assim, o pesadelo de cada escritor, né? Realmente. Ou nós colocamos demais, ou não coloca nada de vírgula, né? Normalmente são os extremos, né? Eu colocava muita vírgula, gente. Vocês não têm noção. Um aposto, tu quer fazer alguma explicação que tem que estar entre vírgulas, mas não tem problema, gente. Eu também sou a rainha das vírgulas. Ou eu tiro ou eu coloco. Vocês não tem noção. O que ela me ensinou sobre vírgula, porque assim, eu colocava vírgula em tudo quanto é coisa. Eu respirava antes de verbo, gente. Nunca antes de verbo, nunca. Esquece. Pintou um verbo, tira a vírgula, por que não? São dicas, mas, gente, fica tranquilo que eu vou revisar. Mas isso é para vocês. Para próximos livros, esquece vírgula antes de verbo. Sinopse, outra orelha de livro. Gente, tão importante ali, porque quem for lá procurar o livro para ler, tá aí, ó, a sinopse. É um resuminho do que se trata o livro. Não é sintetizar a obra, pelo amor de Deus, é um resuminho. 300 palavras também, no máximo. Se bem escrita e resumida, vai chamar muito a atenção do público leitor. Lá tu pode dar até um spoiler, falar alguma coisa do livro para o quê? Para chamar a atenção do leitor e querer ler o livro. Sim. Então, gente, veja só, a biografia numa orelha e a sinopse no outro é o que vai realmente chamar a atenção. Olha aí, a biografia e a sinopse. É o que realmente... Uma foto e a sinopse. Dependendo, é a porta aberta para alguém se interessar pelo livro e comprar o livro. E se aventurar nessa história. Olha que lindo, que interessante. Então, as palavras ali têm que ser muito bem escolhidas. Vale a pena investir nisso? Vale a pena. Porque é aí que tu realmente vai ver se o leitor vai querer ler o teu livro, né? Seja objetivo, persuasivo e termine, minha opinião, com uma frase de efeito. Bum! Né? Ali sim, realmente vai chamar a atenção. Não sei se alguém tem alguma pergunta aí. E vale o spoiler aí também, óbvio. Não sei se eu já falei muita coisa, se já encheram o saco do que eu já falei. Tá bom, olha, eu tô adorando, Terezinha. Pinceladas, viu? Eu quis só dar algumas pinceladas, as mais importantes, para poder... Eu quero uma sugestão tua, uma dica. Diego aqui, Diego Ângelos, um beijo para ti, querido. Ó, digamos assim, pra gente já começar a se encaminhar pro final, que a gente já tá 1 hora aqui conversando, né? Uma das coisas que, óbvio que dentro da mentoria, por exemplo, a gente tem os passos da revisão e tudo mais, mas tem uma revisão que o próprio autor faz. Por exemplo, eu escrevi meu livro, daí antes de mandar para a revisora, eu vou revisar, eu vou reler. Daí eu vi que isso aqui não tá bem legal, daí eu altero. Alterei, beleza. Então, daí eu vou reler para revisar. Daí quando eu vou reler a terceira vez,
daí eu tô relendo, e daí eu altero de nada, mas vai ficar melhor assim, vai ficar melhor assado. Daí eu acabei as alterações. Daí eu vou ler a quarta vez, né? Agora é a última e tal, daí eu vou ler, daí eu altero. O que acontece, gente? Essa revisão pessoal do autor, ela é um dos grandes perigos da escrita de um livro. Porque muitas vezes nós começamos a escrever e revisar e reescrever e reescrever e reescrever o livro e entramos em looping. Ou seja, sabe o hamster quando entra naquela rodinha e fica correndo na rodinha e não sai do lugar? Não E adianta. corre cada vez mais rápido e não sai do lugar? E não sai do Nós lugar. entramos nessa rodinha. Por quê? Não Daí pode, lá pelas porque tantas... senão não sai. Não sai. livro. E lá pelas Olha, tantas a a gente já nem Isabel está sabe qual é. dizendo que está adorando, viu? Ai, que bom. E a Mara Não, disse que está encantada com a live. Ai, que bom, queridas. Muito obrigada. E, gente, Não lá adianta pelas ficar... tantas... Sim, É. diga. Não, eu ia dizer que lá pelas tantas, a gente já nem sabe mais que a primeira frase era melhor ainda. Né? Então, eu queria que tu É desse uma muita dica e cobrança. falasse disso, Terezinha. Primeiro lugar, respirem. Respirem. Né? Fique no local adequado para poder escrever. Não adianta ficar se cobrando, se cobrando, se cobrando. Lê em voz alta, para tu poder ter uma noção, ter uma ideia do que tu está escrevendo, né? Pensa, né? Lê em voz alta, chama um amigo, um parente, um filho, uma mãe, para ler junto, para ver se realmente aquilo está certo do que você queria passar, né? Para o teu livro. Mas não adianta ficar se cobrando, porque nunca vai ficar perfeito. Presta atenção. Nem os melhores autores, eles sempre poderiam fazer algo diferente. Né? É uma coisa... A pessoa fica insaciável, quer sempre fazer melhor. E o melhor é aquilo que a gente fez. É o nosso filho. É aquilo, a gente fez, então isso já é o melhor. Né? E na segunda edição, você refina. E na terceira, você refina de novo. Por isso que cada edição, gente, sempre tem lá revisada e ampliada. Por que vem escrito nos livros? Revisada e ampliada. E ampliada. Porque o autor escreveu melhor texto possível. Mas quando ele releu, obviamente ele quis ampliar depois, ele quis escrever mais. Então, por isso que a segunda vai vindo. A própria Maria Isabel, que está aqui nos ouvindo, ela já está fazendo uma segunda edição revisada e ampliada. Mal lançou, ela já está fazendo uma segunda edição, entendeu? Já revisada e ampliada. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O importante é dar o primeiro passo. Faz. Traz ao mundo esse novo filho, traz ao mundo esse novo ser. A partir daí, ele vai crescer, ele vai se desenvolver, né? Ele vai aumentar. Né? Nunca se esqueça do é bem isso, Stephanie. Uma hora, nós devemos... O abandonar não é um abandonar do tipo, azar, é isso mesmo. Não, nós temos que abandonar o apego que nós temos por aquele texto que está com a gente. É meu, eu estou escrevendo, é um apego, né? Então, a gente abandona este apego e dá vazão. Respira. O melhor livro é aquele que tu vai editar, é aquele que vai estar na gráfica, é aquele que vai estar à disposição em lançamento, em livrarias, à venda, né? Para isso, o André faz um trabalho maravilhoso de venda dos livros. Então, gente, é isso. Apostem que você vai estar entregando o melhor que tu pode fazer. Coerência e coesão, um binômio que eu adoro, para dar sentido no teu texto. Apostem nessas duas palavras, coerência e coesão. E acreditem que é o melhor fruto que vocês podem fazer, não é isso? É o teu livro, é a tua obra. Né? E eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje e poder participar da revisão de livro. Como eu te falei, não é só ortográfica, né? Eu reviso ali cada palavra, cada sentido. E o que eu posso fazer para melhorar o sentido, não a história. A história está feita, né? Especialmente os poemas, né? Que eu melhoro ali com vírgula, algum sentido ou outro, alguma palavra que repete, né? E aí eu destaco o livro da Marineida. Gente, 60 ou mais eu. Que livro que eu me identifiquei. Parabéns, Marineida. Olha, livro maravilhoso mesmo, viu? Destinado ao público feminino.
Então, maravilhoso. Olha que lindo. Maravilhoso mesmo. E óbvio, sem desmerecer os outros, cada um melhor Sim, do que o outro, as nossas autoras de Brasília, que também elas se que livro referiram o prático, tempo né? todo ao público feminino, que é a reorganização financeira, não é isso? E tem duas Sim, capas, sim, cada uma fez uma tem. capa. Mostra aí, Ana. Deixa eu mostrar, inclusive, deixa eu comentar isso, gente, porque isso aqui isso entra dentro de revisão. Tem duas capas, tá? O nome é Personal Organizer, Adeus Desorganização Financeira. Tem essas duas capas aqui que elas fizeram. Esse livro, gente, a Rosália Ribas, ela é Personal Organizer e a Beth Stiletto é educadora financeira. Então, elas se juntaram, tá? E trouxeram aqui, ó, os 7 princípios da Personal Organizer, linkando sempre com a educação financeira. Então, é um livro que fala de organização e de finanças, tá incrível. E uma das coisas, o livro já tinha sido revisado, já tinha ido para rodada de testes, já tinha sido feitas já estavam feitas as alterações. A Terezinha já tinha revisado a segunda vez. E daí, num domingo de noite, sei lá, eram 10 e pouco da noite, eu conversando com elas, e elas estavam sentindo que, porque assim, a maior parte do público de personal organizer é feminino. Elas estavam dizendo e tal, porque elas estavam tentando usar, por exemplo, ai, do seu ou da sua casa, sempre os dois. Mas fica chato no texto trazer isso toda hora, né? Toda hora fica chato. Daí elas estavam meio assim. Daí eu falei para elas o seguinte: olha, não quero arranjar mais trabalho, mas tem uma ideia que pode vir a ser interessante. Nós, mulheres, durante toda a vida, lemos livros no masculino. Tá tudo bem, a gente nunca se sente ofendido. A gente lê, eles falam como se fosse o leitor, não interessa se a gente é mulher ou não, mas é o leitor, e escreve e a gente lê, tá tudo bem. Daí, eu falei, olha, vocês podem, no início do livro, colocar, né, uma apresentação dizendo que, dado que a maior parte do público é feminino, vocês optaram por escrever todo o livro no feminino, mas Exatamente. que isso não quer dizer nenhuma exclusão, bem pelo contrário, que os homens são bem-vindos. Inclusive, com este livro aqui, os homens podem ter a experiência que nós, mulheres, temos a vida inteira, que é ler um livro no masculino. Lendo esse livro aqui que está no feminino, os homens podem ter a experiência de ler um livro que não é no gênero deles. É uma experiência nova, né? É uma Para experiência os homens. totalmente nova. E isso aconteceu, gente. O livro já tinha sido revisado 2 vezes. E daí se reorganizou, se revisou, se fez toda a alteração de texto do livro. Daí se falava sempre no feminino. Por exemplo, você vai se sentir mais organizada financeiramente, porque na sua casa, sempre falando com a mulher. Então, isso não é exclusão, nem nada, gente. É só Travou uma um pouquinho. outra experiência. Deu uma travadinha, mas tá tudo bem. É só uma outra experiência de leitura e de escrita, que pode ser Acho que feita. travou de novo. Isso. Voltou. Então, é uma outra experiência de escrita que pode ser feita. Pelo português tem que ser no masculino? Sim. Mas você faz uma introdução, explica, que nem do regionalismo. Como eu te falei, Explica. é opção do autor, desde que explique para o público por que o livro é destinado ao público feminino. Pronto, acabou. Mas deixa eu falar aqui um pouquinho, a gente podia dar uma pinceladinha bem rápida sobre os livros da primeira mentoria e do segundo, né? Gente, Pode. 101 soluções que vão transformar a sua vida financeira. É da Ana Pregardier. Esse mundo de livros que vocês estão vendo aí na estante, ali ó, atrás, é tudo dela. Quase tudo é dela aí. Tem livros maravilhosos. Gente, tem uns que eu sou realmente apaixonada. Tem um que é bilíngue. Aquele atrás, Ana. Aqui, ó. Esse tem realidade aumentada. Coisa mais linda. Eu revisei também o inglês. Traduzi as partezinhas para o inglês. Mostra ele, Ana. A capa dele é maravilhosa. Adoro ele.
Era uma vez. Pessoal, nessa primeira turma, eu recebi um desafio, né? Um mês, ó, que bilíngue, né? Essa primeira turma eu recebi um desafio. A Andrea Cervo, que fez a primeira turma, autora deste livro aqui, ó, Uma Vida com Mais Sentido, tá? Eu escolho ser feliz, maravilhoso. E tá fazendo seu segundo livro agora, também na mentoria. Um mês antes do lançamento, né, da impressão dos livros, ela me disse o seguinte... Ela desafiou a Ana Pregargia. Ela assim, Ana, como é que você não vai lançar um livro para nos prestigiar no lançamento? Daí eu olhei assim, tá, tudo bem. Mas eu pensei em pegar um livro que eu já tenho de rascunho pronto e tal e lançar, né? Só que daí eu deitei, dormi, sonhei com esse livro, sonhei que a capa ia ser vermelha e que esse era o nome, 101 soluções que vão transformar a sua vida financeira. E daí escrevi do zero, né, gente? Em vez de pegar o livro que já estava pronto, escrevi em um mês. Na realidade, ele foi possível ser escrito porque é 20 anos de experiência em educação financeira, né? Então, isso faz diferença. Mas daí eu escrevi e lancei com o pessoal por causa do desafio da Andréia. A Andréia que me desafiou esse livro aqui, ó. Ela é a Dinda do livro. Que escreveu o livro Uma Vida com Mais Sentido, da Andréia Cervo. Piscina prática. Olha que capa maravilhosa, gente. Linda, lindíssima, lindíssima. Olha só. E deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse livro da Andréia, ele tem uma diagramação com elementos que quem conhece a Andréia olha o livro com essas ramos, com essas folhas, com essa letra. É a cara da Andréia, porque a gente está ouvindo ela falar quando a gente olha esse livro com essa, tanto com o texto quanto com a diagramação que ela fez. É muito a cara dela. Muito lindo, muito interessante. Vamos passar para outro, que é rapidinho. Piscina prática. Vamos lá aqui, ó. Da Josmaria. Da Josmaria, tá. Luigi Beatrice, a história da família da Rigo. Gente, inclusive, ó, peraí. Trajetória de vida de 2 imigrantes italianos, Luigi e Beatrice. Segundo registros deixados por Luigi da Rigo. A história iniciada na Itália no século XIX continua nas primeiras décadas do século XX por intermédio dos filhos e netos. Gente, que livro histórico maravilhoso. É uma história envolvente, verdadeira, baseadas em memórias verdadeiras passadas por imigrantes, né? Então, perfeito. Ó, quem quiser seguir a Josmaria, o Instagram dela é @josmarisolto, tá? Quem quiser seguir a Josmaria. Inclusive, ela tá fazendo vídeos analisando, lendo e falando sobre os livros de todos os colegas. Ela tá fazendo vídeos maravilhosos, gente. Ó, quem quiser seguir a Andréia, tá? Andréia Cervo, com 2 Os no final, tá? Segue lá, Andréia Cervo. Tá? Todos os livros estão disponíveis na Amazon, tá? Arlete Salante, Piscina Prática. Aqui, ó. Olha que capa misteriosa, né? Prática. Uma psicóloga também maravilhosa. Não, gente, olha essa capa, gente. Olha que capa fenomenal que ela fez. Dá para pensar bastante sobre essa capa aí, né? Linda, né? Linda. A Rosália entrou aqui. Rosália, vamos falar do teu livro daqui um instante. Querida. O livro Semear, Germinar e Frutificar, do Paulo Arthur Antunes, que acabou de dizer que retornou à live. Tá na live. Tá aqui, ó. Aqui. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha também. Muito inspirador. Poesias, poemitos, né? Também muito... Gostei hoje, gente. Tá no meu stories de hoje um dos poemas do Antunes, com o segredo do poema, inclusive. Vocábulos bem regionais, ele fala de amigos, de família, de fé, enfim. A Personal Organizer, a Deus da Organização Financeira. Aqui, ó. Rosália está aqui com a gente. A Rosália e a Elizabeth, né? A Beth. Isso, a Beth Lee. Gente, Rosália, eu falei agora há pouquinho sobre o livro de vocês e o processo que foi a questão da escolha do gênero feminino na escrita do livro, né? É muito para desmistificar a ideia de que a organização financeira é algo assustador. Não é, gente. Tem solução. E elas provam isso.
Tem solução. E olha, vou dizer uma outra coisa, gente, para vocês. Esse, inclusive, também é um bom livro, tá? Fala de organização, fala de finanças, maravilhoso. E é um bom livro, inclusive, para presentearmos homens que nós gostamos. Por quê? A experiência de um homem ler um livro que está no feminino é a experiência que nós, mulheres, temos ao longo da vida inteira de ler um livro no masculino. Então, é uma experiência nova. Não se tem livros por aí totalmente no gênero feminino, então não é comum que os homens tenham essa vivência. Sem nenhum tipo de embate, sem nenhum tipo de nada. É uma experiência onde, além de aprender sobre a organização da casa e do bolso, ainda experimenta algo Ainda novo. tem essa experiência, é verdade. É muito legal. Ana, quer dar uma rápida pincelada, sobre os livros agora dessa segunda mentoria? Gente, ó, o que eu vou dizer para vocês, tá? Os títulos? Não, sem spoiler não? ainda. Disso. Sem spoiler, não posso tá dar spoiler ainda dos títulos, ainda não, gente. Ó, a partir do iníciozinho de agosto, a gente vai começar as lives da segunda turma, porque daí é a preparação do lançamento, né? Mas deixa eu aproveitar esses últimos minutos nossos aqui para contar a novidade. Gente, semana que vem, começamos a divulgação e abertura da próxima turma de mentoria. Como vai ser, gente? Semana que vem a gente começa. Já começamos com live, né? Tivemos live sábado agora sobre ritmo e escrita com a professora Mara Nunes, maravilhosa, incrível. Foi uma live deliciosa também, fazendo um paralelo entre a dança, os ritmos, o ritmo e a escrita. Foi muito boa. Hoje com a Terezinha. Quarta-feira temos live com o André, falando sobre o processo de impressão dos livros. E agora, daqui para diante, a gente vai aí num ritmo com lives assim, ó, intensas. E semana que vem, então, começamos as inscrições para a próxima turma da mentoria, meu primeiro livro. A próxima turma vai ter liberado o material já agora no início de agosto, e a primeira aula no meio de agosto. Não tenho ainda a data certinha, mas entre dia 10 e dia 15 é a primeira aula da próxima turma, certo? Porque a primeira aula da próxima turma vai ser um pouquinho antes ainda do lançamento desta turma de agora, para dar tempo de lançarmos os livros ainda esse ano e não pegar Natal. Perfeito. Ou seja, no máximo até a primeira semana de dezembro já vai ter o lançamento desta turma que vai abrir agora. Até no máximo a primeira semana de dezembro. Por isso que a gente vai iniciar um pouquinho antes, não vai esperar o lançamento para começar a próxima turma. Olha, a Isolda Borer falou que quer ler todos os livros da mentoria. Vi que aqui também está o meu amigo Eduardo Fontoura, que fala lá de Los Angeles, um queridão. Beijo para ti. O desembargador Marco Aurélio Moreira de Oliveira colocou muito boa a sessão sobre livros e sem abandonar o trato oral. É verdade. Muito obrigada, desembargador. Que coisa boa. Ele escreve cada artigo maravilhoso. Ele é um mestre realmente na arte de escrever. Nele eu não consigo mudar uma vírgula, eu não consigo revisar os textos dele, porque são irretocáveis. Tá bem irretocável. Um grande amigo meu. Um que abraço para ele e para a esposa dele que está aqui nos assistindo. E eu só queria te agradecer por essa live maravilhosa, por ter dado essas dicas para esses autores maravilhosos que acabam se tornando amigos. Infelizmente, eu não pude conhecê-los pessoalmente da primeira leva, né? Mas vai conhecer, não tem problema, né? Tem que dar um jeito, né? Ó, a Marineta está dizendo que é fã dos artigos do desembargador. E o Paulo, cada live com vocês é sempre um enorme aprendizado. Ai, gente, vocês também me fazem aprender demais. Muito obrigada, Ana, por essa parceria, por esse carinho. Ao longo de 7 anos, para mim é motivo só de orgulho. Gina, minha mana, parabéns para nós. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E, Ana, tu é mentora disso tudo, tu é culpada disso tudo. Não, olha, vamos lá. E, pessoal, quem tem vontade de escrever um livro, tá? Acompanha aqui no canal, vai olhando os vídeos, vai fazendo.
tem ali, entra no link da bio, pede, solicita o acesso ao curso, que tem um curso gratuito chamado 10 Passos para Escrever o Seu Livro. Então, pede lá o acesso, é gratuito, não tem problema, tá tudo certo. Pede ali, a gente manda o acesso, vocês vão poder assistir pela plataforma de conteúdo, minha plataforma de conteúdo, Ana Pregardier. É a mesma plataforma que eu também disponibilizo os conteúdos da mentoria, né, os conteúdos complementares, além das nossas interações pessoais, digamos assim. E acompanhem aqui no canal. Acompanhem, porque assim, ó, de agora até o final do mês que vem, a gente vai ter assim, ó, um monte de live. Tantas lives de conteúdo, live de dicas, live falando sobre livro, live falando sobre os livros que estão sendo lançados, a Mônica que está aqui com a gente, a Isolda que está aqui com a gente, que vão lançar livro agora no finalzinho, entre final de agosto e início de setembro. Então, mês que vem, vocês vão ouvir esses novos escritores pra caramba. Vai ser muito legal. Que coisa boa. A Isolda e a Isabel Pereira da Costa estão dando parabéns aqui pela live. O Eduardo Fontoura, sempre aprendendo. Muitos livros virão pela frente. Com certeza. E um deles vai ser teu, né, Eduardo? Um deles vai ser teu. Eu vou ter a honra de revisar também. Um beijo para vocês, sim, novos mentorados. Vamos embora. Estamos aí. Bora! Beijo, gente! Muito obrigada, gente. Boa noite. Estou sempre à disposição. Aí. Oi? Estou à disposição sempre para esses livros que nascem. E é isso aí. Sejam bem-vindos, novos autores, sempre. Parabéns aos novos escritores. É isso aí. Ai, que boa. Gente, se agendem já, quarta-feira, 18 horas, tem live com o André Machado, da Print Center BR, que é quem faz as impressões e venda dos nossos livros. Ele que coloca na Amazon, ele que faz toda essa parte aí maravilhosa, que dá materialidade para o nosso livro e venda, né? Para que ele possa ir para as outras pessoas. Beijo, gente! Paulo Antunes dando beijo para todos. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau!